Olá, seja bem-vindo! É tão bom ter você aqui conosco. Hoje temos mais uma palavra e uma história, a história de José e de Benjamim. Você já ouviu falar a história de José? José era filho de Israel. Israel teve o nome alterado. Ele era Jacó. E Israel se tornou o homem dos 12 filhos, das 12 tribos de Israel. E José foi aquele irmão que foi vendido pelos outros irmãos. Olha que coisa interessante. Os próprios irmãos venderam José para uma outra terra. Já pensou você ser vendido pelos seus irmãos? Ah, é duro, hein? É duro. Em minha casa, nós somos 4 homens. São 4 irmãos. Eu imagino, se um dos meus irmãos tenta me vender, é briga certa, não é verdade? Mas vamos lá. José foi vendido. E foi vendido, sabe por quanto? 20 pratas. Por 20 moedas. E sabe o que é mais interessante ainda? Que eu vou relacionar para você? Jesus foi vendido por 30 moedas. Que coisa interessante. A história de José me faz lembrar a história de Cristo. José era amado de seu pai. Por ele ser muito amado, os irmãos invejaram José. Israel, Jacó, ele amava mais José do que os outros filhos. E isso causou uma contenda muito grande, ao ponto dos irmãos odiar José. Jesus foi a mesma coisa. Jesus era amado por Deus e odiado pelos irmãos. Olha que coisa similar. Olha que coisa que parece que as histórias se encaixam. E por ele ser odiado dos irmãos, ele também foi banido. Mas olha que coisa mais interessante. José se tornou o pão das nações. Se você conhece a história de José, você vai entender que ele foi vendido, depois se tornou preso. O seu ministério começou com 30 anos, ficou quase 15 anos preso. E olha que coisa interessante também, Cristo começou o seu ministério com 30 anos. É muita coincidência, não é verdade? E José se tornou o pão da terra, porque naquela época houve fome sobre a terra. E ele foi aquele que trouxe alimento sobre a terra. E Jesus, a Bíblia nos ensina que ele é o pão da vida, aquele que traz vida enquanto há morte. Você sabia que José, quando estava preso, tinha 2 homens com ele também, que estavam presos? E esses 2 homens tiveram sonhos. E José discerniu os sonhos dele. Disse que um voltaria a viver e o outro certamente morreria. Olha Jesus na cruz. Jesus na cruz, sendo crucificado. Um viveu e o outro morreu. Que coisa interessante, Bíblia, que você está me falando. Olha que coisa interessante. Mas também eu quero lhe falar de Benjamim. Benjamim é o irmão de José mais novo. A Bíblia fala que Benjamim significa o filho da felicidade. Quando a sua mãe morreu, ela colocou um outro nome que significava filho da tristeza, filho da dor. E o pai vendo isso, o pai de José vendo isso, falou assim, não, meu filho não vai se chamar isso. Meu filho vai se chamar Benjamim, aquele que traz alegria, o filho da felicidade. E Benjamim, sabe o que ele significa? Abundância, graça. Graça significa graça. Isso, exatamente isso. Significa que o favor de Deus está 5 vezes a mais. O número 5 na Bíblia significa graça. E Benjamim, quando teve o encontro de José e Benjamim, o encontro de volta, José abençoou Benjamim 5 vezes mais. Foi o único dos irmãos que foi abençoado 5 vezes mais. Ele ganhou 5 roupas novas, ele ganhou alimentação 5 vezes mais que os irmãos
E a Bíblia nos fala também que ele ganhou 300 pratas de moedas. Os 300 significa o seguinte, que os 300 significa os escolhidos para a vitória. E a prata, sabe o que ela simboliza na Bíblia? Redenção. Aquilo que traz redenção. A prata significa redenção. O ouro significa o que traz vida. Olha que coisa maravilhosa hoje. Mas, Bíblia, o que nós entendemos com tudo isso? O que nós entendemos? Que nós hoje somos a geração de Benjamim. Você é a geração de Benjamim. Eu sou a geração de Benjamim. Aquele que recebe 5 vezes mais o favor de Deus. Repare comigo, como que a graça sempre esteve abundante na presença de Cristo em sua vida. O que Jesus fez quando ele pegou o pão? 5 pãezinhos. Ele multiplicou. 5.000 pessoas comeram. Olha como que os números se encontram. Olha como a Bíblia se encontra e também se encontra com a sua vida nesse momento, como se encontra com a minha vida. É maravilhoso poder aprender da palavra do Senhor e saber que existe um Deus que se importa comigo, como também se importa com você. É esse Deus do qual nós servimos. Ele se importa com você. Ele tem tanto cuidado que você nem imagina. Esse Deus, ele é tão maravilhoso. Olha o que a Bíblia nos diz em Salmo 103, no versículo 3. Primeiro passo. Hoje eu vou dar 5 passos para você. Ele perdoa os seus pecados. Segundo passo, ele cura as suas doenças. Ele salva a sua alma, ele redime como a prata, traz a redenção. O quarto, ele coroa de bondade e compaixão e misericórdia. E o fato de compaixão e misericórdia é que ele traz você para fazer parte juntamente com ele. Por isso que ele te dá uma coroa. Por isso que ele restitui você. Ele te dá essa oportunidade de fazer parte dele. Então você faz parte. E o quinto passo, ele te enche de bens. Ele renova a tua juventude como a águia. Está duvidando de mim? Lê Salmo 103, do versículo 3 em diante. E continuando, o Salmo 103, ele fala assim, como os céus são elevados sobre a terra, assim é grande o seu amor para conosco. Repare que eu falei para você 5. Ele perdoa os seus pecados, ele cura as suas enfermidades, ele salva a sua alma, ele coroa você e te traz bens, recompensa. Os bens que é recompensa, não estou falando só de financeiramente, eu estou falando de plenitude. O 5 significa plenitude. Ele traz tudo aquilo que você precisa. Deixa Deus entrar na sua vida hoje. Deixa Cristo entrar na sua vida. Que você vai ter a oportunidade de usufruir de tudo isso que Ele tem preparado. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Esse é o Deus que muda a história, que muda destino. Ele é especialista em mudar destino. José ficou 15 anos preso, praticamente. 15 anos é muito tempo. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que você está falando, para mim, Deus não se lembra mais de mim? Para mim não tem mais jeito dele. Tem sempre jeito, porque ele é especialista em transformar. De um dia para o outro, José saiu da prisão e foi para o altar. Se tornou governador. De um dia para o outro, Deus transforma a sua vida. Limpa os seus pensamentos, limpa os seus sentimentos e limpa a sua alma. Porque Ele é especialista nisso. Ele transborda. A graça é isso. É a capacidade de transbordar para que outras pessoas também sejam transbordadas pelaquilo que você sente. Quer que eu te provo mais uma vez? A Bíblia nos fala que em Gálatas, no capítulo 12, se eu não me engano, vai falar o seguinte, que nós somos frutos do Espírito. E o fruto do Espírito traz paz, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra todas essas coisas, não há lei, mas
é de acordo com o propósito do coração que Ele estabeleceu. Isso é a graça. A graça é a oportunidade de você viver uma vida com Cristo, não sobre o domínio deste mundo, não sobre as leis deste mundo, mas sobre o favor da graça de Deus, porque Deus, Cristo, Ele venceu as leis. Ele venceu as leis para que hoje eu e você tenha esse acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Da mesma forma que eu estou aqui falando com você, Deus também está falando com você. É Deus que fala, é Deus que entra em seu coração. E esse é o poder da palavra. A palavra, ela rompe, ela entra em nossa vida e nos transborda daquilo que o Espírito é. O Espírito é amor. Você tem a oportunidade de fazer escolhas. E as escolhas da sua vida vai definir o futuro que você deseja. Esse é o Deus que nós servimos. Graça e paz mais uma vez na sua vida. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Nós estamos aqui nessa missão de levar a palavra. Faça com que essa palavra também alcance vidas. Faça com que essa palavra entre nas casas também. Entre na sua família. Compartilhe com sua casa. Compartilhe com sua família. Faça com que esse amor seja abundante, como também está sendo para você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.